Olá! A entrevista de hoje com o Dr. Renato, que é neurologista, vamos falar sobre doença de Parkinson. Essa doença que atinge a cada 100 mil habitantes, de 150 a 200 pessoas apresentarão esta patologia. Mas será que todo tremor que acontece principalmente nos idosos é uma doença de Parkinson? Vamos falar hoje sobre o parkinsonismo também, né? Que são os tremores, como por exemplo, os tremores essenciais, os tremores senis da própria idade, que é uma exacerbação dos tremores fisiológicos que todos nós temos e muitas vezes passa totalmente despercebido. Programa de muito esclarecimento sobre essa doença, que é uma doença crônica, degenerativa, progressiva e que não tem cura. O tratamento que existe é para mitigar, para amenizar os sintomas, como os tremores, o andar curto, né, de uma dificuldade para andar, uma rigidez, para mitigar esses sintomas e a pessoa que é portadora do Parkinson ter mais qualidade de vida. Mas é importante saber que nem tudo que treme é Parkinson. Fiquem aí que nós voltamos rapidinho aqui com essa entrevista que é muito importante e fará diferença na sua vida. Volto já já. A crise do coronavírus está impondo desafios para todo o mundo. A Unimed continua trabalhando com dedicação, colocando a vida das pessoas em primeiro lugar. E por isso, precisa do apoio de todos os beneficiários. Mais do que nunca, o compromisso com os serviços de saúde é primordial. Assim, todo o seu esforço está sendo fundamental para que a Unimed se mantenha em pleno funcionamento, atendendo os acometidos do coronavírus sem afetar os demais atendimentos, dando suporte e orientação a toda a comunidade. Unimed, um sistema de saúde movido por pessoas. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra, mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido o objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Estamos de volta aqui. Hoje vamos entrevistar o Dr. Renato Olegário, que é neurologista, e conversar sobre Parkinson. Mas não exatamente só sobre o Parkinson. Será que todo vozinho, todo idoso que começa a tremer, ele está com uma doença de Parkinson? Por isso, nós vamos falar nesse assunto, porque muitas vezes começa a ser tratado como doença de Parkinson, e, na verdade, são outras patologias que o Dr. Renato vai aqui esclarecer. Renato, muito obrigada por conceder essa entrevista. Obrigado pelo convite, Regina. É sempre um prazer comparecer aqui com você, esclarecendo a população de um tema sempre relevante, um serviço excelente de saúde pública. E eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Tá. Você viu que eu comecei dizendo assim, né? Será que tudo que treme é Parkinson, né? Você deve ter uma larga, com certeza, experiência dos vozinhos que começam a tremer e muitas vezes em pronto-socorro, em locais, né, até mesmo locais de atendimento básico de saúde, as pessoas acham, os médicos, os profissionais, é Parkinson.
que você tem a me dizer? Regina, é interessantíssimo começar por esse ponto, porque eu vejo muito no consultório algum paciente que começou um tremor, e um tremor das mais diversas naturezas, porque um tremor não é igual ao outro. A gente pode até conversar mais para frente sobre os tipos de tremor, mas um tremor varia muito de uma doença para outra. E eu vejo que, independentemente do tipo de tremor, é muito comum o paciente já chegar com medicação para a doença de Parkinson no meu consultório, que é a levodopa, né? O medicamento mais comum. E muitas vezes não é doença de Parkinson. Muitas vezes são outras doenças que também tremem, mas pela cultura, pelo medo, ou mesmo pelo desconhecimento geral sobre o diagnóstico diferencial da doença de Parkinson, os tratamentos inadequados são iniciados. E às vezes os efeitos colaterais que tais tratamentos causam são piores que o tremor inicial do paciente. Por exemplo, que tipo de doença que treme, né? As pessoas começam a tremer e não é Parkinson? O principal diagnóstico diferencial, sem dúvida alguma, é com tremor essencial. O tremor essencial é uma condição familiar, é uma condição de transmissão familiar, uma condição genética, na qual as pessoas tremem. E é um tremor benigno. Esse tremor começa por volta dos 40, 50 anos. As pessoas que têm uma herança genética forte, desde os 20 e poucos, já começam a tremer. E é um tremor diferente do tremor da doença de Parkinson. O tremor típico dessa condição, que é o tremor essencial, é um tremor de alta frequência, então o movimento é bem rápido e baixa amplitude. Então treme pouquinho e bem rápido. Enquanto esse tremor essencial, ele é piorado pela movimentação do paciente. Por exemplo, ao pegar uma xicrinha de café, derrama o café, ao manusear talheres, né, garfo e faca, treme bastante, ao vestir roupa, ao pentear cabelo, as mulheres ao se maquiarem. Então é um tremor que piora com a ação. Já o tremor da doença de Parkinson é um tremor diferente. É um tremor que tem uma amplitude maior, é um tremor um pouco mais grosseiro e a frequência é menor. E o tremor da doença de Parkinson, ele é mais evidente no repouso. O paciente quieto, ele treme mais. A ação do paciente ameniza o tremor. E o tremor da doença de Parkinson, nos estágios iniciais, ele é unilateral, enquanto o tremor essencial é bilateral. É claro que esses exemplos que eu dei são os protótipos de cada uma das condições. Mas pode, às vezes, até se misturar, ficar difícil o diagnóstico. Pode, porque tem tremor essencial que não é tão fino, é um pouco mais grosseiro, tem doença de Parkinson que tem um tremor mais rapidinho, então tem estágios que as coisas embaralham. Tá. Bom, e afinal de contas, por que Parkinson, né? Por que esse nome, Parkinson? E quando foi que se descobriu essa doença? É uma doença, é um alemão, não é? Sim, o alemão Alois Parkinson diagnosticou no final do século XIX, na Alemanha, observando os pacientes, inclusive a fisiopatologia já foi logo em seguida descoberta, né? Que é a deposição de corpúsculos de Levy que foi quem descobriu, né? E perda de neurônios da substância negra do cérebro. Então há uma lesão neurológica mesmo? Sim, a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa, que é uma perda continuada de neurônios. Então é uma doença progressiva, irreversível e incurável. O que o tratamento faz é amenizar os sintomas e dar qualidade de vida para o paciente. Renato, como que começa essa doença? Ela é gradativa, né? Como você disse, é uma degeneração gradativa, é uma doença degenerativa, crônica, que evolui, independente, com o tratamento ameniza, mas acaba evoluindo. Você podia explicar a evolução dessa doença? Como é que começa? O que as pessoas, por exemplo, olha, será que eu estou começando a ter a doença de Parkinson? Perfeito, Regina. Especula-se que a doença de Parkinson começa no cérebro da pessoa, as alterações neuropatológicas iniciam-se muitos anos antes do aparecimento dos sintomas físicos. Alguns chegam a falar 20, 25 anos antes, já começa o processo degenerativo cerebral. Não dá sinal nenhum? Inicialmente não. Há várias teorias de como começa a doença de Parkinson. Uma teoria que fez muito sucesso, que está sendo estudada, é que a doença de Parkinson começa no intestino da pessoa.
a pessoa é exposta a algum agente ambiental, uma pessoa que tem uma predisposição, tal agente ambiental, vírus, bactéria, pesticida, oxidantes, não se sabe ainda, algum agente ambiental, pelo sistema nervoso do intestino, que tem comunicação com o cérebro através do nervo vago, esse estímulo pode ativar o cérebro, e aí num fenômeno que começa no tronco cerebral e vai subindo, há uma degeneração dos neurônios dopaminérgicos e deposição de corpúsculos de Levy. É uma teoria que está sendo investigada hoje. E como começa no tronco cerebral, um dos primeiros sintomas é a perda do olfato. A perda do olfato pode preceder o tremor em muitos anos. Uma outra característica é a alteração intestinal, alterações autonômicas, intestino, pressão, hipotensão, isso aí pode preceder em muito tempo as alterações motoras e a lentificação motora. O que, apesar da doença de Parkinson ser caracterizada pelo tremor, o que é mais típico da doença de Parkinson é a lentificação motora. A gente chama bradicinesia. O paciente fica lento, o paciente fica devagar para fazer as atividades. E isso pode anteceder o tremor em alguns anos. Para caminhar fica lento. Para passar por obstáculos em fases mais avançadas, o paciente às vezes trava. Ele vai passar, por exemplo, entre uma mesa e uma estante, que tem uma espécie de um corredor, um espaço curto para ele passar, ou atravessar uma porta aberta, ele trava. Ele tem uma espécie de congelamento, que a gente fala, o termo em inglês seria freezing. Ele trava e começa a ter uma marcha com passos festinantes. Começa os passinhos curtinhos, assim, hesitando, só que são estágios mais avançados. Mas, enfim, a lentificação pode preceder o tremor em alguns anos, constipação intestinal e, principalmente, alteração de olfato. A alteração na escrita, a letra, também pode começar anos antes? Começar a fazer letras pequenininhas, miúdas? Sim, aí seria a micrografia. Isso. Também é um fenômeno de alteração motora e tem a ver com essa lentificação do paciente. Pode ser um fenômeno que antecede, sim, e nos estágios iniciais e mesmo moderados fica bem evidente essa dificuldade, mas aí já tem os fenômenos motores juntos, né? Do tremor, da instabilidade postural, da rigidez. Rapidinho, nós já vamos para o intervalinho aqui rápido, mas tem uma tendência hereditária ou é uma doença genética? Porque existe uma diferença, né? Sim. Olha, as duas formas de parkinsonismo. Há a forma inédita, que é o parkinsonismo ocasional, às vezes é o primeiro membro da família, que aí a gente imagina que tem um fator ambiental mais importante. E tem as formas de doença de Parkinson geneticamente definidas, inclusive com genes já mapeados. Só que nessas formas genéticas, o início dos sintomas é bem precoce. Volta de 30 e poucos, 40 anos de idade, já começam os sintomas motores. São bem mais agressivas, essas formas genéticas. Tá bem. Nós vamos para o intervalo aqui rapidinho. Quero lembrar você que todo sábado, 10h30, né, a entrevista será exibida pelo meu canal do YouTube, doutora Regina Cioff, e depois ficará lá à disposição para que você possa assistir novamente, indicar para os seus amigos, familiares, porque o que nós queremos é realmente continuar fazendo a diferença através da informação em saúde. Volto em 1 minuto aqui com o Dr. Renato falando sobre Parkinson. Clinoftalmo Laser, há mais de 25 anos, atende Poços de Caldas e região nas mais diversas especialidades da oftalmologia, a realização de exames, consultas e cirurgias. Clinoftalmo Laser, liberdade para seus olhos. A Uniodonto sabe que a vida é feita de fases e que em todas elas você é protagonista dos próprios sorrisos. Acredita que cada minuto da sua vida é uma oportunidade para sorrir. E é por isso que há 20 anos a Uniodonto oferece a maior e mais completa rede de dentistas do país. Um serviço fácil e acessível para cuidar do seu cartão de visitas. Uniodonto 20 anos. Viver, realizar e sorrir. Construir edificações com qualidade, visando superar a satisfação de nossos clientes, respeitando a segurança e a sustentabilidade no canteiro de obra,
mantendo-se em busca da evolução contínua dos processos, tem sido objetivo constante para nós da Vital Construtora. Fechamos o ano de 2018 agradecidos pelas metas conquistadas. Foram 3 empreendimentos entregues: Solar das Acácias, Portal da Mantiqueira, Reserva 372. Projetos inovadores, desenvolvidos com muita delicadeza e atenção, buscando o máximo de excelência possível. Com conhecimento, continuamos seguindo em frente, abrindo novas portas e fazendo coisas novas, porque somos criativos e empreendedores. O Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia, Hospital do Coração, sua segurança. Estamos de volta com essa entrevista com o Dr. Renato, que é neurologista, falando hoje sobre a doença de Parkinson. Ele fez isso aqui no início. Quem não assistiu está aqui para você assistir, passar para os seus amigos. Eu queria saber o seguinte: existe algum gatilho que desperta? Vamos supor, a pessoa tem uma tendência a ter a doença. Existe algo tipo, vamos supor, álcool, cigarro, alguma coisa que possa ser um gatilho para começar? Ou vai começar sem gatilho mesmo? De qualquer maneira vai começar? Normalmente começa espontaneamente e progressivamente. Começa aos pouquinhos e vai piorando ao longo de anos. Não é uma doença de início agudo, abrupto, e que rapidamente o paciente está travado. É uma coisa insidiosa. No início o paciente nem liga, acha que é uma coisa boba, é uma coisa, sei lá, da idade mesmo, né? Que começa por volta dos 50 anos, 45. Então, como ela começa de maneira insidiosa, às vezes quem percebe não é o paciente, é algum familiar que começa a notar um tremor quando ele fica parado. E vai ao longo dos anos intensificando e aos poucos piora. Inclusive, se a doença começa abruptamente, da noite para o dia, é um fator para a gente suspeitar de que não seja doença de Parkinson. Porque ela não ocorre de forma aguda. Exatamente. Qual outra doença poderia dar esses sintomas? Por exemplo, tumor? Tumor pode dar, se o tumor comprometer os neurônios que cuidam da coordenação dos movimentos, que são os mesmos neurônios que a doença de Parkinson compromete. E uma outra condição muito comum é um paciente que tem um tremor essencial, que a gente falou anteriormente, Sim. E esse paciente tem um AVC. Às vezes, porque são duas condições relativamente comuns, tremor essencial e AVC. E o paciente que tem essas duas condições, ele tem um tremor essencial que fica unilateral. No lado comprometido pelo AVC, o tremor fica bem mais intenso. Então simula a doença de Parkinson. E parece bastante. Quando a gente investiga com mais cuidado, a gente vê que são duas condições não Parkinson. Pode existir micro AVCs, vamos dizer assim, né? Pequenos AVCs que não levam a um hospital ou coisa parecida. Exatamente. Pode acontecer, não pode? Passa desapercebido para o paciente. Exatamente. E se esse paciente tem um tremor essencial inicial, isso daí pode ser um gatilho para o tremor essencial ficar unilateral e mais intenso. E aí é comum confundir com doença de Parkinson. Tem que ser um neurologista mesmo para fazer esse diagnóstico diferencial. O tremor senil é a mesma coisa dos tremores essenciais ou não tem nada a ver? Tremores da idade mesmo. Porque existe, não é? O tremor da própria idade, que não é tremores essenciais e nem é a questão do Parkinson. É da idade, existe isso. É uma oportunidade boa da gente falar sobre tremor, essa sua pergunta, Regina. Todos nós trememos. Eu, você, todos nós trememos. O que acontece é que o tremor fisiológico, o tremor natural do nosso corpo, é um tremor de uma frequência muito alta e de uma amplitude baixa. Então é um tremor muito insignificante,
que às vezes a olho nu a gente não consegue perceber. Mas quando a pessoa está num momento de tensão, vamos supor uma discussão acalorada, o tremor fica mais evidente. Ou um acidente de trânsito, bateu o carro na rua, a pessoa desce do carro tremendo e o tremor fica evidente. A pessoa se vê tremendo. Por quê? Porque é um estresse muito intenso. Então esse tremor fisiológico, em algumas situações da nossa vida, principalmente sob estresse, ele se intensifica e fica evidente. E a terceira idade, os idosos, esse tremor naturalmente, ele fica mais intenso. Por quê? Porque o idoso perde progressivamente massa muscular. E o tremor o que é? É a contração de músculos agonistas e antagonistas. É a contração ritmada desses músculos. Para eu manter o braço elevado, por exemplo, eu tenho que contrair os meus dois grupos musculares. E essa contração, contrair um, contrair outro, gera um tremor. Só que os músculos são fortes nas pessoas mais jovens. E o tremor é insignificante. No idoso, essa contração alternada, como a musculatura já perdeu muito de sua massa, fica mais evidente. Então, o tremor senil nada mais é do que a exacerbação do tremor fisiológico. Tá. Entretanto, há idosos com tremor essencial, que a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial desses idosos. Bem, o diagnóstico da doença é somente a anamnese, o exame físico, ou existe algum tipo de ressonância, tomografia que complementa o diagnóstico? O diagnóstico é clínico. Clínico é a anamnese, o exame físico, a gente define a doença de Parkinson, a história, inclusive, principalmente a história, a gente define os exames, são para diagnóstico diferencial. Então, apesar do diagnóstico principal ser clínico, obrigatoriamente um paciente vai fazer um exame de imagem, vai fazer exame de sangue, vai fazer alguns exames para excluir outras possibilidades diagnósticas. Mas você faz lá no consultório. Chegou, examinou, colheu uma história, examinou, viu a evolução. E quando você fala para uma pessoa, olha, para a pessoa, para o familiar, né, a doença de Parkinson. Porque aí você faz isso, você mata isso no consultório. Ainda mais o neuro, que tem uma experiência, você que tem experiência de anos e tudo. Como é que as pessoas aceitam isso? Ou existe uma revolta ali? Porque todo mundo sabe que Parkinson não tem cura, né? Tem tratamento para amenizar. Como é que isso acontece no consultório, Renato? Realmente o paciente fica bastante triste, normalmente está com um familiar junto, outros vão sem familiares que não quer que a família fique sabendo, porque por se tratar de uma doença neurodegenerativa, progressiva e incurável, alguns preferem não falar inicialmente para a família, mas a doença de Parkinson se mostra, né? O tremor se mostra nas situações sociais mais diversas. Então é algo difícil de esconder, ainda mais da família. E em relação à revolta, ao paciente aceitar, isso depende muito de cada um. Eu já peguei todos os tipos de situação, desde o paciente que leva numa boa, não, vamos viver a vida então, estou com isso, vou aproveitar o tempo que ainda estou forte, que ainda estou bom para fazer as coisas que eu quero fazer. Vou passear, vou viajar, vou tocar minha vida. Outros pacientes já ficam deprimidos, outros já ficam revoltados, né, culpam o destino, Deus, por ter feito aquilo, né, como se fosse, né, algo do tipo. Então, tem muitos pacientes que ficam resignados, que às vezes já leu na internet sobre doença de Parkinson, Dr. Google. Já tem a suspeita, então já sofreu com antecedência e chega lá já sofrido, né, o que tinha que sofrer. Então acontece de tudo. E o interessante é quando não é doença de Parkinson. Porque às vezes o paciente está com um diagnóstico desses de tremor essencial, tratando como parkinsonismo, deprimido, e a gente vê que não é doença de Parkinson. Aí sim a reação já é o contrário. Renato, nós estamos no finalzinho já da nossa entrevista. Qual é o tratamento? São muitos medicamentos. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o tratamento e se as cirurgias têm tido algum resultado satisfatório. Sim, o tratamento principal é com a levodopa, né? Que é a progressão da doença de Parkinson leva à morte dos neurônios dopaminéticos, os neurônios que produzem dopamina. Então, o tratamento mais lógico, mais antigo que a gente tem até hoje é dar a levodopa para o paciente, a própria levodopa. A gente pode usar desde os estágios iniciais até os estágios mais avançados, e é a droga que se mostra mais eficaz. A gente tem outras classes de drogas que simulam a dopamina,
que ligam nos receptores de dopamina no cérebro do paciente. A gente tem drogas que diminuem a degradação de dopamina no cérebro do paciente. E a gente tem drogas que agem em outros neurotransmissores, que também ajudam a estimular onde a levodopa estimula. Então, mas enfim, o padrão ouro de tratamento hoje é a levodopa. Então, esses medicamentos têm um arsenal aí terapêutico que ameniza, né, essa situação do paciente. Sim, nos estágios iniciais, praticamente controla o tremor totalmente. Então, são drogas muito boas. E a cirurgia? Em relação à cirurgia, o que se usa é um neuroestimulador. É uma espécie de um marca-passo, vamos dizer assim, um estimulador cujos eletrodos são implantados no cérebro do paciente. Porque chega um ponto que o paciente já perdeu tantos neurônios dopaminérgicos que não adianta mais dar a levodopa, que não há neurônio para processar aquela levodopa. Quando chega nesse ponto, a gente coloca aí eletrodos e faz uma estimulação elétrica dentro do cérebro. Obviamente os eletrodos descem por baixo da pele e o estimulador fica implantado em alguma região do tronco do paciente como marca-passo. Como marca-passo. Mesmo. E esses eletrodos substituem os neurônios que já se perderam quase que completamente, estimulando aquela região do cérebro. Para dar um pouco mais de qualidade de vida. Sim, vale dizer rapidamente que quando o paciente é diagnosticado com doença de Parkinson, que os primeiros sintomas clínicos aparecem, estima-se que ele já perdeu cerca de 90% a 95% dos neurônios dopaminérgicos do cérebro. Complicado. É uma doença também silenciosa, né? A verdade é essa. Ela vai destruindo silenciosamente, quando aparece, a situação já está difícil, complicada. Olha, Renato, eu gostaria de agradecer, viu, os seus esclarecimentos, a entrevista. Eu tenho certeza que as pessoas vão entender que nem tudo que treme, entenderam no estágio após assistir aqui nossa entrevista, que nem tudo que treme é doença de Parkinson, né? Realmente é procurar um especialista para fazer o tratamento, o diagnóstico certinho e ter mais qualidade de vida. Quero agradecer muito aos 43 mil inscritos no meu canal do YouTube e gostaria de convidar para que no próximo sábado vocês estejam aqui no meu canal do YouTube com uma nova entrevista que com certeza fará diferença na sua vida. Até lá, claro, se assim permitir. Até lá.